Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amado Jesus, diante do altar do teu amor, entregamos as nossas rogativas, rogando a tua presença, Senhor, em nossos corações, a dissipar as forças negativas que muitas vezes teimam a morar em nossos sentimentos, transformando esses sentimentos em emoções amargas, de energias que enfraquecem-nos e levam-nos aos sofrimentos íntimos e também às decisões errôneas. Rogamos, Senhor, que a tua santa e sagrada luz possam dissipar as trevas das nossas mentes, dos nossos pensamentos, que muitas vezes, como noites escuras, repletas de trovoadas, faz-nos em desalinhos mentais, com pensamentos negativos, com ideias autodestrutivas e até mesmo com pensamentos de perversidade, Senhor. Aqui nós nos encontramos em tua casa de amor, buscando, Senhor, auxílio, buscando esclarecimento e fortalecimento no caminho do bem. Afugenta-nos, Senhor, do mal, e que possamos afugentar o mal de nós, seja nas atitudes, seja nas emoções, seja nos pensamentos, e seja mesmo, Senhor, daqueles que querem nos arrastar para o mal. Que tuas bênçãos se façam sobre esta casa de amor, e que encarnados e desencarnados, aqui possam, Senhor Jesus, sentir a tua santa presença. Estender esta energia santa ao lar, à família, aos familiares aqui representados. E lá, no ambiente doméstico, Senhor, possa fazer-se a tua presença de amor, afastando, dissipando todos os males e construindo cada dia mais um templo de uma família cristã. Abençoai, Jesus, os trabalhadores desta casa espírita. Somos servos dos teus servos. Que possamos, Senhor, espelhar a tua imagem e fazer a tua santa vontade. Amado Cristo, abençoai o alimento que iremos tomar e servir. Que este alimento também seja um precioso medicamento a alimentar o corpo, a fortalecer e curar a alma. Abençoai, Cristo Jesus, todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Amado Jesus, abençoe, Senhor, este caderno de prece, todos os nomes que aqui se encontram, encarnados, desencarnados, onde estiverem. Recebam, Senhor, a visita santa e fraterna do teu amor bendito. E assim, fortalecidos, possam, Cristo Jesus, buscar teus caminhos na religião que acreditarem, mas naquela que professar as tuas verdades de amor e de vida eterna. As águas aqui trazidas, amado Jesus, por misericórdia, estenda as tuas santas mãos e derramai, Senhor, as santas e sagradas energias em forma de medicamentos. E assim, na individualidade de cada ser, na necessidade de cada irmão, sejam colocados os medicamentos, os remédios necessários ao reequilíbrio das forças físicas e espirituais,
transformando assim em águas fluidificadas. Remédio santo e bendito do nosso Senhor Jesus Cristo. Rogamos-te também, amado, que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, nos hospitais, nas creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, aonde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá se faça a tua presença de amor. Abençoai nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, aqueles que não professam nenhum culto nem credo religioso. Aqueles, Senhor, que professam diferentes credos do nosso. Iluminai e abençoai a cada um, Senhor. Que possamos compreender que somos todos irmãos e auxiliando-nos mutuamente na grande prática da caridade, possamos construir e viver a fraternidade universal do amor. Amado Cristo, abençoai, Jesus, nosso país, que passas por tantas convulsões sociais. Iluminai esta nação e seus governantes sérios, éticos, honrados e decentes. Dissipai as forças perversas e negativas que fomentam as inversões de valores e de verdade, tentando destruir os alicerces sagrados desta nação, que é a pátria do Evangelho, coração do mundo. Rogamos que as tuas bênçãos se estendam sobre toda a humanidade, que a paz há de reinar entre povos, nações, cultos, credos e religiões, e que teu reino se faça sobre as dádivas de um planeta regenerado, regenerando a nós mesmos. Que Deus seja louvado e que assim seja. Boa tarde. Desculpa, né, irmãos queridos. Que Deus nos abençoe. Algum conflito aqui entre esses aparelhos. Vamos lá, vou tentar. Se não der, eu desligo. Que possamos, em nome de Cristo e por Cristo, compreender a dádiva do Evangelho, compreender essa grandiosa dádiva das verdades em rumo à eternidade. Nós estamos em uma fase tão complexa da humanidade. É como se nós chegássemos na adolescência espiritual, aonde, assim como na adolescência física, biológica, entramos em conflitos íntimos, em dificuldades de organizar e concatenar as ideias. Vem o conflito existencial, o conflito biológico, o conflito familiar. E para dificultar as coisas, o conflito espiritual. É como se cada um de nós acordássemos em um momento como se completássemos ali 12, 13, 14 anos. É a hora que os fatores biológicos das células explodem-se numa intensidade hormonal descomunal. E assim começa
a gerar no corpo biológico sensações, sintomas, desejos que antes eram instintivos. E aí passa a ser carnais. Vontades que a criatura e o ser desconhecia, que parece além de suas forças, de suas vontades. É assim que eu analiso esse momento tão extraordinário do despertar espiritual da humanidade, e cada um em sua individualidade e intensidade. Vence os conflitos religiosos, os conflitos existenciais, vem os conflitos de quem eu sou, o que eu quero, para onde vou, por que eu estou aqui, nasci no tempo errado, junto com as pessoas erradas. Há um conflito existencial. E muitas vezes, aprisionado em dogmas religiosos, não encontram respostas para esses conflitos. Aí começa a ter uns devaneios mentais, emocionais, que perde-se a própria criatura nos hábitos familiares ou nos hábitos sociais ou nas induções que algum meio começa a implantar ou fazendo uma influência energética de opinião sobre aquela criatura. Cada um desperta a essas situações em algum momento em sua vida. Mas, no geral, é a coletividade. E vence os fatores de induções que levam à bebida, às drogas, à sexualidade, aos desvios sexuais, aos devaneios sexuais, que são os mais fortes sobre o planeta Terra. Olha, depois da força do amor e da poderosa energia do pensamento, talvez ela confunde-se com a maior e mais poderosa energia, é a energia sexual. É ela que muitas vezes determina a vida, as escolhas da criatura. E muitos, quando não conseguem controlar a sua libido, desvia-se por caminhos diversos, seja automutilando, seja no vício, ou seja modificando de formas diversas as suas condições de vida. E o tempo responde, inexorável dono da verdade, com tantos desequilíbrios e tantas enfermidades. O momento de despertar chegou, para que possamos caminhar para a madureza espiritual. Mas para isso nós precisamos libertar-nos dos cordões umbilicais que nos têm aprisionado e amarrados. Cordões umbilicais estes, que é como se nós nascêssemos, estivéssemos no ventre materno e com todo o conforto. Lá estava quentinho, temperatura ambiente. Lá nós tínhamos todos os complexos de alimentação para a sustentação da nossa vida. Lá nós tínhamos a proteção. Lá nós tínhamos toda uma vida de proteção e de paz. Só que o mundo não é parado, o mundo nasce, renasce, cresce, floresce, amplia-se. E nós nascemos. E nós nascemos e nós ficamos com raiva do médico que cortou o cordão umbilical. Porque ali nós tínhamos tudo.
E o primeiro sintoma desse cortar o cordão umbilical chama-se dor, choro. E nós choramos. Nós gritamos, berramos. E ao fazer esse grito, esses berros, nós fortalecemos nosso sistema imunológico através da respiração. E os batimentos cardíacos ampliaram-se, fazendo então a primeira alimentação da nossa liberdade de viver para o crescimento. Passamos ali na primeira condição de liberdade, de aprendizado e de construção de nós mesmos. Mas foi com muita dor. E hoje, nós falamos que opera-se as mesmas situações. Só que nós queremos continuar com os cordões umbilicais. Nós queremos a vida, queremos a beleza da vida, a liberdade da vida, a expansão da vida. Nós queremos amar, ser amados. Nós queremos o processo evolutivo natural que dormita em nós como uma ânsia de prosperidade e de felicidade. Só que nós não queremos cortar os cordões umbilicais. Cordões umbilicais da personalidade e hábitos familiares. Cordões umbilicais de hábitos de religião. Temos dificuldades, então, de aceitação da grandeza da liberdade do ser. Aí entra tantos conflitos. Aí entra tantos problemas. E a criatura se perde no cipó de si mesmo. O Espiritismo veio para dar luz à humanidade. Ele não tem dogmas, preconceitos. Ele não pergunta de onde você veio, como você veio. O Espiritismo é de ordem divina, é a mensagem de Jesus Cristo. Para aqueles que querem sair da dor e do sofrimento, precisa cortar os cordões umbilicais com o seu passado, com a forma das suas crendices, e reiniciar a sua vida sob as dádivas sublimes da verdade absoluta. Verdade absoluta, verdade eterna. Não é crer por crer. É raciocinar sobre a luz da verdade e crer por comprovar. Crer por acreditar. Falaremos de um tema hoje muito delicado. Chama-se ingratidão dos filhos e os laços de família. A ingratidão daqueles que nós amamos é o mais agudo punhal atravessado no coração da criatura. Mas para que nós possamos entender e compreender, nós temos que aceitar a dádiva da reencarnação. Se nós não acreditamos na reencarnação em vidas sucessivas, dificilmente nós aceitaremos alguma modificação em nossa vida. Continuaremos aprisionados a dogmas religiosos e ficaremos perdidos, enxergando a verdade e não aceitando a realidade. Só que nós precisamos compreender algo muito importante. Porque eu posso não acreditar nos fatos da verdade. Eu posso. Eu tenho essa liberdade. Você tem essa liberdade. Agora,
Nós não podemos nos furtar de receber ou de viver as consequências de não acreditar. Está compreendendo isso? De uma maneira muito simples, eu vou dar um exemplo. Está chovendo. Eu preciso ir em determinado lugar. A chuva está fina. Eu disse, se eu for correndo, eu não molho, eu chego lá ainda enxuto. Eu acreditei nisso, né? E aí eu saio correndo. Até onde é o meu ponto final, meu destino. Eu chego lá que jeito? Molhado. Então eu acreditei que eu não iria molhar. Mas não tem como eu não me molhar. Está compreendendo isso? Porque acreditar ou duvidar não é a verdade, não é a realidade. Porque a verdade de Deus é a absoluta, não é de opinião, é de comprovação. Então o Espiritismo e caminhar para a regeneração é para aqueles que vencem as suas próprias crendices e cortam os cordões umbilicais com as opiniões e as inverdades dos hábitos que já não nos servem mais. Analisar os fatos familiares. Toda família tem personalidade. Toda família tem as suas unicidades entre o grupo. Compreender o que é bom e buscar vencer aquilo que é só opinião familiar. Compreende? Então, essa lição serve para aqueles que são pais e para aqueles que são filhos. Porque nós trazemos de vidas passadas tendências. Zera-se através dos 9 meses de gestação da nossa mãe. Nascemos com o esquecimento do que nós fizemos, mas nascemos com a tendência de fazer e repetir tudo novamente. A obrigação dos pais é corrigir, educar e ensinar os filhos nos caminhos da verdade de Deus, para tirar as ervas daninhas e os espinhos de suas personalidades. Do capítulo 14, honrai vosso pai e a vossa mãe, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior. É preciso aplicar-se em estudá-los. Todos os males têm origem no egoísmo e no orgulho. Preste atenção nessa primeira frase dessa lição. Todos nós trazemos nossas tendências de outras vidas. Mas a base absoluta de toda a problemática da criatura está no orgulho e no egoísmo, que anda de mãos dadas os dois. Os pais analisar as tendências dos filhos e corrigi-las antes que elas cresçam e desenvolvam. Conta-nos uma história que acredito verídica, americana, que o jovem, na sua fase adulta, aguardando seus últimos momentos em um presídio para receber o eletrochoque, retirando-o da vida física, pois havia recebido a pena de morte. E como é hábito naquele país e alguns estados que ainda têm a pena de morte como uma das suas punições, de oferecer
ao prisioneiro que irá desencarnar, morrer, o último pedido, e perguntaram àquele jovem o que ele queria. E ele disse: eu quero um lápis e um caderno, uma folha em branco. Fizeram-lhe à vontade. E ele escreveu uma carta. Carta à mamãe querida. Minha mãe, se houvesse uma justiça igualitária no mundo, você teria que estar junto comigo e morrer junto de mim. Porque uma das culpas que eu carrego foi por causa da forma que você me criou. Lembro, quando eu era pequeno, menino, quando eu roubei a primeira bicicleta de um vizinho do bairro, levei-a para casa. A senhora escondeu-a no sótão. Não permitiu que meu pai soubesse que eu havia roubado lá. E não contou para ninguém. Ocultando aquele primeiro hábito que iria se perpetuar em mim. Passados-se alguns dias, semanas, meses ou anos, eu roubei da carteira do vizinho uma boa soma de valores. A senhora ocultou do meu pai e de todo mundo aquele ato que eu fiz. E até ajudou-me a gastar o dinheiro em um shopping. Participou comigo do fruto daquele roubo. Depois, em outro ato insano, quando eu falsifiquei as provas finais e o resultado da escola que eu frequentava e estudava, foi a causa da separação e a briga e o abandono do meu pai do lar. Porque quando ele descobriu, ele queria me corrigir, levar-me à correção, que se chama educação. Mas a senhora não permitiu. Entrando na frente do meu pai e defendendo o meu ato criminoso, meu pai foi embora. A partir daquele dia, eu fui só aumentando os meus atos de delinquências, mentiras e roubos, até mesmo tirar a vida de outras pessoas para roubar. Mamãe querida, despeço com muita tristeza e muita dor no coração, porque tu me destes a vida, sou grato, mas tu ajudastes a tirar a minha vida, por não me ensinar a educação, por não me educar. Peço que compartilhe esta carta com todas as mães do mundo. De teu filho irá morrer em breve o adulto delinquente que tu criastes. Assim terminou a carta. Compreende aí? Essas grandes verdades. E em um momento ele disse: eu não precisava de aprovação, eu necessitava de educação. E nós temos lá em Eclesiastes que diz que a humanidade prospera-se, cresce e evolui através da educação. Educar
é criar hábitos salutares e positivos. É erradicar aquilo que é ruim e negativo. E nós sabemos que o fruto do orgulho e do egoísmo não combinam com a educação, mas eles querem a aprovação. O mundo está cheio, as cadeias, os presídios estão cheios de delinquentes, porque não foram educados. Aprovaram seus atos insanos desde o princípio do começo. Filhos que não aprenderam limites, pais que não assumiram a responsabilidade de educar, ensinar e corrigir seus filhos. E ele continua. Analisai, portanto, os menores sinais que revelam os germes desses vícios e empenhai-vos em combatê-los sem esperar que criem raízes profundas. Fazei como o bom jardineiro, que corta os brotos daninhos à medida que os vê nascer na árvore. Se deixardes desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de serdes mais tarde pagos com a ingratidão. Olha, nós estamos vendo crescer de uma forma assustadora as desarmonias, as agressões no ambiente familiar e doméstico. Pais, filhos que não conseguem mais viver, apenas conviver. Que não sabem limites, que não se respeitam, que recebem os frutos do egoísmo e do orgulho. São agressões verbais, são agressões físicas, são agressões psíquicas, são torturas emocionais, são frutos de egos, por falta de uma educação, por falta de respeito, por falta de ensinamentos. Todo aquele que planta é o primeiro a colher o fruto da sua plantação. Nós estamos hoje falando para pais e para filhos. Porque os filhos que foram criados desta forma, quando chegam na fase adulta, quando conseguem cortar o cordão umbilical, eles podem sacudir o jugo, a capa do ego e do orgulho de si, e cortar, e corrigir-se dos hábitos familiares, e aprender a perdoar seus pais, e a não repetir os mesmos erros, e erradicar de si aquilo que foi lhe ensinado, ou plantado, ou permitido desenvolver as ervas daninhas. Muitas pessoas, muitos filhos, chegam em uma fase que eles transferem a responsabilidade aos pais. Eu poderia dizer que, enquanto não chega a madureza do conhecimento, a responsabilidade, uma boa parcela, sim, é dos pais. Mas a partir que a criatura já tem a condição da compreensão do certo e do errado, e o domínio, o autodomínio de si mesmo, ele não pode mais pretextar a ignorância de suas atitudes. E não pode furtar-se a responsabilidade dos seus atos. E não podem mais culpar seus pais.
pelos seus defeitos e erros, pois eles já encontraram a liberdade da sua consciência e a responsabilidade dos seus atos. Se um pai permite um filho menor pegar o seu veículo e dirigi-lo, a responsabilidade é dos pais, é do pai que permitiu. Porque o filho não estava habilitado, não tinha idade para assumir a responsabilidade de dirigir um veículo que pode ocasionar o males a outrem e a si mesmo. O pai é responsável criminalmente por essa atitude. Em países sérios, vai até preso. Depende do grau de problemática. Em determinado lugar, até pena de morte. Depende da problemática do acontecimento. Nós sabemos que nosso país, a maioridade é aos 18 anos. E a partir de ali, a criatura em sua individualidade responde pelos seus atos, criminalmente, civilmente. Assim também é nas leis de Deus. Então nós não podemos pretextar que os nossos defeitos são oriundos de uma genética, de uma culpa de nossos pais, se nós já sabemos o que é certo e o que é errado. Uma certa feita, vi uma jovem aqui fazendo um tratamento, esclarecida, era advogada, é advogada, hoje é muito bem relacionada, passou em concursos. Há poucos anos atrás, ela mandou uma mensagem de gratidão. Quando ela chegou aqui, a jovem muito bonita, bem formada, com as condições financeiras boas, disse: eu sou depressiva, é genético, herdei dos meus pais, herdei da minha mãe, que herdou da minha avó, e herdou da minha bisavó. Todos eles são depressivos. Eu disse: depressão não transfere, isso não é genético. Hábitos de tristezas podem ser depressivos, podem ser transferidos, mas isso não é genético. Você pode retirar a depressão com formas e atitudes diferentes dos hábitos familiares. Ah, eu sou alcoólatra porque meu pai é alcoólatra. Não se transfere o vício, transfere-se o hábito, o exemplo de beber. Ah, eu sou mentiroso porque meu pai mentia. Você pode mentir enquanto você é criança, mas chegará na fase adulta, você vai mentir por si só. Você tem o hábito de mentir porque você viu que seus pais mentiam e criou-se, através do exemplo paterno e materno, o hábito da mentira. Mas você vai mentir se você quiser. Não pode transferir a responsabilidade depois de adulto a eles. Compreende isso? Nós não somos frutos do meio, porque o meio nos influencia, mas ele não determina o que nós vamos fazer ou decidir. É para isso que existe individualidade. É para isso que cada um de nós é um ser único. Você é um ser único. Só você decide como vai ser e o que ser. E quando vai ser. Compreende isso? Esta é a grande problemática da humanidade quando eu disse que está na fase da adolescência. Porque nós estamos ganhando a madureza espiritual, mas nós não queremos cortar os hábitos do nosso passado. Quantas pessoas têm sensibilidades psíquicas
E através dessas sensibilidades psíquicas, aí é diagnosticado com TDAH ou autismo. Quantas pessoas têm a grande dádiva daquilo que se chama mediunidade? Você sabe o que é mediunidade? É um atributo natural da criatura em processo de evolução. A mediunidade é um atributo como a fala, a visão, a audição, o tato, o paladar. A mediunidade é um atributo físico, com a capacidade das glândulas sensoriais compreender e entender os dois planos. Por isso chama-se muitas vezes de metafísico. Então, muitos são diagnosticados com esquizofrenias, loucuras, porque escuta vozes, porque vê espírito. E ao invés de usar este atributo como a fala educada, porque se você começar a xingar as pessoas, se você começar a falar mal, se você começar a gritar, você será corrigido. Você será educado. Talvez não dentro da sua casa, porque teve permissividade com os pais, que não te corrigiram desde criança. Mas quando você vai para a rua, se você xingar uma pessoa, ela te xingará de volta. Se xingar uma pessoa com estupim mais curto, ela vai quebrar alguns dentes da sua boca. Não? A mediunidade é da mesma forma. Se nós não a educarmos, ela vai criando ilusões, visões, que muitas vezes, ao invés de buscar a educação dessa capacidade evolutiva da criatura, é mais fácil, no início, e por um momento, tentar dominá-la, tolhê-la, negá-la, não acreditar nela. Mas não acreditar não quer dizer que vai ficar livre dos seus efeitos. Aí aparecem os estados de loucura, que começa a domar e dominar as emoções da criatura, que transforma aquelas visões em sentimentos de ansiedade, depressão, angústia, raiva de não sei o quê. E estas emoções, com o passar do tempo, transformam-se em energia. E energia não fica estática, parada no universo. Energia, ela vai em movimento. Porque se ela ficar parada, ela dá curto-circuito. Então aquela criatura começa a quebrar as coisas, agredir as pessoas, agredir a si mesmo, automutilando, cortando, arranhando, puxando o cabelo, esbofeteando, dando tapas. Outros que não fazem isso, faz-se pelas vias da agressão ou dos vícios, da bebida, das drogas e da violência física. Está compreendendo isso? Poucos educam-a para um processo de força maior para o bem de si mesmo e para o bem da humanidade que o rodeia. Se nós não modificarmos nossas crenças, nossos hábitos, ficaremos aprisionados a caixinhas tarjas pretas, a camisas de forças, a clínicas de internações e a dependências psicológicas dos outros. Se deixarmos desenvolver o egoísmo e o orgulho, não vos espanteis de serdes mais tarde pagos com ingratidão. Quando os pais fizeram tudo o que deviam para o adiantamento moral dos filhos, e apesar de tudo não alcançaram êxito, sua consciência poderá ficar tranquila. E é natural o desgosto que sintam por verem fracassado todos os esforços feitos. Deus lhes reserva uma grande e uma imensa consolação, na certeza de que isso é apenas um atraso, e que lhes será permitido terminar em outra existência a obra começada nesta, e que um dia o Filho ingrato os recompensará com o seu amor. Fazer o certo
Não aquilo que se quer, sempre terá recompensa. Fazer aquilo que a gente quer, muitas vezes traz a dor e o sofrimento. Paulo de Tarso alertou-nos que tudo nos é lícito, mas pouco nos convém. Ou seja, podemos fazer o que nós quisermos, mas pouca coisa é bom para nós. Fazer escolhas na compreensão de que vai chegar em nós o retorno, a nós acreditando ou não acreditando, não é questão de acreditar, de crer ou não crer, é questão de fato de acontecer. Porque a humanidade está da forma de que ele joga uma pedra para cima e acredita que ela não vai cair na cabeça dele. Então ele joga todos os dias muitas pedras para cima. Ele acredita que não vai cair na cabeça dele. Mas chegará uma hora e a pedra cairá na sua cabeça. Aí é tarde demais, porque ela vai fazer um estrago imenso. É desta forma que a humanidade está se portando. Ah, eu não acredito nisso. Eu não gosto disso, por isso eu não faço. Ah, eu não gosto de comer determinada coisa, eu não como. Chega em determinada fase da tua vida e a falta daquela alimentação ocasionará uma problemática em seu organismo físico. As coisas simples. Ah, eu não gosto de escovar dentes. Né? Na fase da infância, adolescência, eu não gosto de escovar dentes. Tá. E muitos pais deixam os filhos sem escovar porque não gostam. E depois de alguns meses, ano, vem o resultado de não gostar. Você gosta de dor de dente? Não, mas está sentindo. Por que está sentindo a dor de dente? Mas você não gosta. É só você falar, eu não gosto de dor de dente, então para de doer. Não funciona assim, funciona? Porque você não gostava de escovar dentes. E não escovou. O resultado é inevitável. Porque não gostar não quer dizer evitar. Não quer dizer verdade, não quer dizer fatos. É apenas uma opinião momentânea. Ah, então eu não gosto de escovar dentes, mas irei escovar. Porque no futuro eu vou ter problemas. Eu vou ter que ir no dentista, eu vou sofrer dor de dente, eu vou sofrer o problema da intervenção cirúrgica em meus dentes, muitas vezes até arrancando e colocando um implante. Ah, mas meu pai tem dinheiro, mas vai ter que pagar. Ele teve que trabalhar, e você vai ter que arcar com a dor e o sofrimento de arrancar um dente, parafusar um objeto metálico em seu osso e conviver com um dente que não é natural. E de tempo em tempo terá que ficar dependente de um dentista para consertá-lo, para arrumar para o parafuso que desaperta, o dente que desgasta, porque o dente natural ele cresce normal. De acordo com você vai mascando, ele vai ficando do tamanho exato da necessidade da sua boca. O dente que não é natural, você vai mastigando, ele vai desgastando. Chega um dia que você tem que ir no dentista, tirá-lo e colocar outro. Compreende? Por quê? Porque eu não gosto. Porque eu não acredito. Porque eu não quero. São frases que todos os dias, todas as horas, eu escuto as pessoas falarem e a repetirem. Mas se você tem alguém sob a sua responsabilidade, não permita ele gostar ou não gostar daquilo que vai fazer mal a ele. Não seja cúmplice do mal que vai acontecer naqueles que estão sob sua responsabilidade. Eu tenho uma firmeza absoluta sobre isso. Eu não permito este erro, este mal nesta casa de oração. Porque nós somos trabalhadores da verdade em Cristo. E aí, você não é muito amado. Mas
graças a Deus você é respeitado. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem te amar. Para aqueles que não conseguem te amar, ao menos eles têm que te respeitar. Assim são alguns filhos. Muitos filhos não respeitam os pais, porque eles trazem de outra vida o orgulho, o egoísmo, do desrespeito às leis divinas, a si mesmo. Então, dificilmente eles respeitam os pais. Estes filhos que não respeitam os pais, eles precisam ter medo do pai. Precisa ter medo. Até chegar na compreensão de que ele precisa respeitar não só os pais, mas a verdade das leis naturais. Compreende isso? Quando chega na fase adulta, ele vai agradecer ao pai que lhe impôs o respeito através do medo. Amém? Amém. Está aqui, vou ler um trechinho do Evangelho para que entendam que não é opinião minha. Veja só. Fazei por merecer os prazeres que Deus concede à maternidade e à paternidade, ensinando a vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e abençoar. Porém, muito dentre vós, muito pais, muitas mães, ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores dos seus filhos, mantêm e desenvolvem estes mesmos princípios por culpa da fraqueza com que agem ou por despreocupação. E mais tarde, vosso coração, amargurado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nesta vida, o começo da vossa expiação. Ao invés de tirar pela educação os maus princípios inatos. Compreende isso? Pais e filhos, filhos e pais. Compreende o grande processo que é a vida terrena. Não é feita de opinião. Ela é feita de observação, de educação e de cada dia corrigir-nos para sermos melhor no dia seguinte do que fomos no dia anterior. Esse é o caminho para a paz, para a felicidade. Que Deus nos fortaleça nessa verdade. Amém? Amém. Alguém quer dizer algo? Falar algo? Perguntar algo? Pergunte a você. Todas as vezes que você for fazer alguma coisa, qual será a consequência, o fruto daquilo que você irá fazer? Depois que você responder a você mesmo, aí faça. Ou não faça. Porque não adianta você ou nós mentirmos para o mundo, ocultarmos, porque para a nossa consciência, e para a consciência cósmica que se chama Deus, nós não temos como mentir e nem ocultar. E tudo que nós fazemos, nós recebemos em algum momento da nossa caminhada existencial. Vamos fechar nossos olhos? Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por esta tarde fantástica, por esta casa de amor, por este templo, Senhor. Pelas verdades do Teu Evangelho, que nos fortalece e nos conduz. Obrigado, Senhor. Pelos Espíritos de luz, que derramam sobre nós as forças da coragem para transformar nossas vidas e vencer as fragilidades, os erros e os vícios que ainda encontram-se em nós. Agradecemos a todos e pedimos perdão pelos erros cometidos. E em Tuas mãos, Jesus amado, nossas vidas entregamos.
sob a abençoada luz do amor, assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, amado Jesus, permaneça em nós, hoje e por todos sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço do fundo do coração a presença de todos. Peço perdão se alguma palavra ofendeu ou feriu seu coração. Que a paz de Jesus Cristo te acompanha de retorno a teu lar. Fiquem com Deus. Obrigado a todos.